Meu querido, um dos maiores nutricionistas do Brasil, o primeiro nutricionista que eu segui no Instagram, Dr. Rodolfo Pérez. Você gosta de me chamar de velho, né? Pessoal, eu me formei com 21 anos, por isso que eu tenho essa carreira tão longa. Brincadeira. Quantos anos você tem, Rodolfo? 40. Não Olha no documento, mas homem. acho que tá errado isso daí. E esse shape Minha cabeça aí? é de 18. Você conhece um nutricionista com esse shape aí, ô Kaminsky? Pô, tem É o único. Esse é, cara. até interessante falando sobre isso, mas sabe que foi um problema no começo da minha carreira, Renato? Porque Houve preconceito? Muito, muito. Então eu tinha que usar um jaleco gigante para esconder meu braço e tal, para conseguir. Na época eu não tinha condição de ter um consultório próprio, então eu atendia em academias de ginástica. E as academias que tinham estrutura para ter um consultório eram academias mais fashion. Então eu tinha que esconder o físico, né, para você ir lá, por exemplo, numa companhia atlética da vida, atender lá os caras, você tinha que usar um jaleco de obeso. Sabe por quê? Na época teria que ser. Imagina ele Hoje já bolado se desse tornou jeito. diferente. Né? Jano, ele bolado desse jeito, shapeado. Ixi. Aí o cara casado, entendeu? Leva a mulher dele pra passar com o nutricionista e fala: não, deixa isso pra lá. Isso realmente na época era bem complicado. Um preconceito que na verdade não tem nada a ver, né? E hoje o contrário, né? Isso hoje acaba sendo um grande cartão de visita, né? Claro. Sabe por quê? Rodolfo, vendo o seu físico, seu condicionamento, sua pele fina, sua muscularidade, mostra que você aplica na prática aquilo que você prescreve para os seus pacientes. Ou prescrevia, porque agora você é um professor universitário e por enquanto não está mais atendendo. Não atende mais, né, Rodolfo? Hoje, Renato, né, já é uma carreira aí de quase 20 anos. Né? Quanto tempo de consultório? Foram 18 anos na prática clínica, onde eu atendia 10, muitas vezes até um pouco mais, 12 pessoas por dia. Mas hoje eu tenho 2.000 alunos que cada um deles pode atender esse número também de pessoas. Então o trabalho realmente hoje é muito mais exponencial no sentido, né, de levar esse conhecimento para muito mais pessoas. Rodolfo, como é que foi a escolha de ser um nutricionista? E se você pudesse voltar ao tempo atrás, você teria feito nutrição? Olha que interessante, Renato. Eu venho de uma família simples, né? E você é do interior? Sou do interior do Paraná. Eu nasci numa cidade chamada Nova Fátima, que dificilmente você vai ouvir falar, porque ela tem 5.000 habitantes. Caramba. E eu fiz a faculdade em Londrina, uma cidade já grande, né, no norte do Paraná. Foi quando eu, com 15 anos de idade, eu comecei a treinar com 12, eu fui até uma palestra de um professor que na época, né, morava na Inglaterra, Valdemar Guimarães. E eu com 15 anos de idade na palestra, né, do professor Valdemar, ali eu olhei, caramba, me deslumbrou esse mundo. Aí chegou a parte de nutrição, ele falou o seguinte: olha pessoal, eu não sou nutricionista, eu sou profissional de educação física, mas no Brasil nós não temos nutricionista esportivo que trabalha com musculação. E enquanto nós não tivermos, eu vou estar falando sobre isso, porque já que ninguém fala, eu vou falar. E aquilo me acendeu. Caramba, eu com 15 anos já pensando numa faculdade, tá aí, eu quero fazer isso, eu quero ser nutricionista e trabalhar com a musculação. Não pensava em outros esportes, né? Daí que veio esse desejo. Mas aí o ponto que eu disse que eu sou de uma origem simples. Não existia possibilidade na época da gente visualizar ganhar dinheiro com nutrição. Essa era a grande verdade na época. Até com relação a consultórios, eram mínimos os nutricionistas clínicos que trabalhavam com obesidade no máximo. A nutrição era mais para hospital, né? Mais hospitalar, UAN, Unidades de Alimentação e Nutrição. Então a gente não tinha essa visualização que nós temos hoje de uma área promissora, com condição de se ter um consultório, de cobrar caro em uma consulta, fazer palestras, etc. Então eu fui fazer junto a administração de empresas. Eu pensava o seguinte: eu vou trabalhar com administração, né, trabalhar em alguma empresa. Eu sempre gostei de carro, então eu queria trabalhar numa concessionária. Pensava em um dia ser gerente de uma concessionária, era a minha ambição. Em paralelo, fui fazer nutrição para aprender a me alimentar e tal, mas sempre com aquele sonho, né, poxa, eu adoraria trabalhar com isso. E durante o curso, meus amigos começaram a me pedir aquela história, né, Rodolfo, monta uma dieta para mim, quanto você cobra? Eu, cobra? Eu comecei, opa, dá para ganhar dinheiro com esse negócio. Daí começou a acender aquela luzinha e eu desisti de administração e aí investi na nutrição, já pondo isso como realmente meu foco profissional. Você começou fazendo 2 faculdades? Duas. Aí, na nutrição era em período integral, né, de manhã e à tarde, e à noite era administração. Caramba, período integral? Mas naquela época a gente não perdia tempo com rede social, né? Nesse sentido assim, falando do estudante, né? Ficar lá bisbilhotando tal, e vendo tal. O nosso tempo era mais o mundo real, né? Hoje em si, eu vejo o estudante, né, acaba perdendo muito tempo ali brincando com bobeirinha, videogame e tal, em rede social e tal, e acaba não estudando tanto quanto deveria, né? Rodolfo, é verdade que você já foi sócio do Paulo Musi?
A gente dividiu um consultório durante anos, durante 5 ou 6 anos, inclusive. Também foi uma fase incrível, né? Hoje acabamos dando aula juntos, palestras juntos, mas durante 5, 6 anos era um em carne, né? Viajando Brasil e o mundo todo juntos, palestrando. E a nossa divisão assim, era como se fosse uma parede aqui como essa, um de lá e um daqui, né? Eu conheci você... eu conheci você antes da rede social. Por isso que eu fui te procurar logo no começo ali na rede social. Eu te conheci justamente por isso. Pelas viagens que você fazia. Eu não lembro se era pela probiótica ou era pela probiótica. No começo era probiótica, você sim, e o Muzi, durante né? anos, isso. Cara, o que vocês fizeram naquela época não existia. O que era? Os caras saíam daqui e iam pro Brasil inteiro dar palestra. Era muito legal. Então era uma época que não tinha rede social. Nenhuma. Então por isso que eles ficaram conhecidos tão rápidos. Por quê? O Muzi e o Rodolfo. Porque os caras viajavam o Brasil inteiro, então presencialmente as pessoas viam, e as revistas, que você viu o Muzi na capa das revistas. Sim. Foi ali que eu acho Verdade. que vocês apareceram tão rápido, porque num mundo que ainda não existia rede social, tinha o Orkut, mas era uma ainda coisa... não- Muito pouco, o Orkut era mais bagunça, né? Quem estourou rede social mesmo foi o Facebook. O Orkut era mais bagunça. No mundo que não existia rede social, você e o Muzi estavam viajando pelo Brasil inteiro dando palestra. Isso era um trabalho que a probiótica fazia muito legal. E as cara. palestras eram gratuitas, né? Isso que Gratuitas. era muito interessante. O trabalho que a probiótica fazia, cara, era um negócio que não existia. Tipo, a probiótica distribuía pro Brasil inteiro palestras gratuitas. Não, isso é um absurdo. Hoje em dia, né, por causa da pandemia, a gente sente falta de ter palestra presencial. E, pô, você falar de nutrição esportiva, que ano que é isso? Isso tá falando aí nessa fase da rede social já de 2008, 2010, né? Por ali. E como Há mais de 10 anos atrás. Mais de 10 Mais anos. 10 anos, né? Ninguém falava disso. E olha como é interessante, né, a entrada da rede social, porque até então eu comecei a palestrar em 2004. E a divulgação de palestras era cartaz nas academias, nas universidades. Depois disso, né, com as redes sociais, a gente consegue, né, de uma divulgação muito maior. A gente já chega, públicos que eram 40, 50 pessoas se tornaram 500, 600, 1000 pessoas, né? Então, realmente, essa virada de chave da rede social para a divulgação foi incrível. Não, foi muito legal. Mas não é nessa época o trabalho que vocês fizeram ali junto com a probiótica foi demais. E não era à toa que naquela época a probiótica era imbatível. Imbatível. Tipo, a probiótica lá em cima e as outras marcas tentando correr atrás. Eu lembro na época que eu fazia parte de uma outra marca que era concorrente direto da probiótica, que era Integral Médica na época, e cara, a gente não conseguia chegar perto dos caras, não adianta. E até hoje, né? Se você pegar e ver a probiótica, até hoje é uma marca totalmente em questão de lisura, né? Nunca se envolveu num escândalo, nunca teve um problema de qualidade de produto, nunca teve nada. O que ela teve foi uma redução da mídia e ela saiu um pouco do fisiculturismo, acabou indo pro endurance e outras coisas, mas a questão de qualidade de produto, a questão de segurança, de tecnologia... Sempre foi incrível. A probiótica, a maioria das pessoas lembram da probiótica por terem sido o cara que tem mais de 30 anos de idade, o primeiro suplemento dele ali, provavelmente, ele tem que ter tomado alguma coisa da probiótica. Com certeza. É um magrinho que tomou uma massa 3.200. É algo assim. Não tem jeito. Não, e respeitada internacionalmente, né? Exato. Foi a primeira marca brasileira a um gringo saber o nome. Os caras faziam FIBO, cara. Em feira. Os caras faziam FIBO. FIBO na Você chegou aí Alemanha. pra FIBO? Foi nessa foi pra época FIBO? com o Paulo. Fui. Olha isso, cara. Com o Paulo, com o Eduardo Correia, Carol Saraiva. Tem Muito história. legal, cara. Tem Muito história. legal. E aproveitando até esse foco da probiótica hoje com endurance, é algo assim que eu sempre senti falta no Brasil, de uma maior atenção das empresas com relação aos atletas de endurance. Porque falando de volume de suplemento, comparando o atleta de força e o atleta de endurance, o atleta de endurance precisa de mais. Precisa de mais, mas ele é teimoso e não usa. Exato, mas eu acredito que é falta também desse trabalho até dos profissionais, Sim, esse é nosso falta do trabalho em trabalho. si, de informação, chegar até eles, Sim, né? É falta do trabalho, mas às vezes o cara é o seguinte, o cara gasta R$400 num pedal diferente para a bicicleta dele, mas ele não quer gastar, por exemplo, R$80 num suplemento que melhora a performance. A musculação é o contrário. A musculação, como ela entra para fins estéticos, o cara ele investe mais porque ele fala assim, eu vou investir no shape porque eu quero um shape bonito. Ainda é a minoria, né? Mas investe, acaba investindo. Investe. Né? Ainda acaba investindo. É isso aí.